Salve, galera, como é que vocês estão por aí? Cara, eu queria fazer um react desse vídeo aqui com vocês, que na verdade é um vídeo bem antigo, ainda é do tempo do Monark ali do Flow, mas é um vídeo bem interessante porque o Tebet pontua umas questões aqui que tem a ver um pouco com a nossa discussão por aqui pelo canal. Vamos dar uma olhada. Uma sociedade do... Assim, o Brasil, eu sempre falo essa frase, o Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Ah, caralho, é boa essa frase. Essa. Muito bom, cara. Eu gosto dessa forma como o Brasil é basicamente formatado nesses três pontos, né? Que são três pontos que geralmente quem cresceu dali, né? Até uma certa parte das décadas passadas, é que futebol, religião e política não se discute. E que na verdade não é bem assim. Na verdade essas coisas precisam ser discutidas, mas elas não podem ser discutidas sem racionalidade. Ou seja, tu perceber que aquilo é algo que vai beneficiar você ou está beneficiando as pessoas que estão ao teu redor. Então, como tu pensa de maneira isolada, que como basicamente a sociedade vem sendo estruturada, aí fica mais complexo. E aí pior ainda quando tu começa a consumir o sensacionalismo que foi tomado na forma de comunicação que a gente tem em diferentes lugares, né? Porque antigamente a gente tinha só a televisão e um jornal impresso. E quando isso se formata ali em todos os canais, fazendo uma comunicação extremamente sensacionalista, depois tu passa para a internet, onde qualquer um tem o poder de formatar uma determinada notícia e colocar ali de maneira sensacionalista ou não, a coisa fica pior, porque cada vez mais as redes vão fazendo aquela lógica de fazer aquilo, quanto mais sensacionalista, aquilo mais é divulgado, mais tem um alcance, algo nesse sentido. Então isso vai fazendo com que cada vez mais a gente pense através de como as redes formatam a nossa comunicação, né? E aí cai um pouco nisso que ele está falando aqui, né? De como é que esses três lugares eles vão cada vez mais se tornando discussões ali emotivas, né, sensacionalistas, em que você coloca a sua emoção à frente da sua racionalidade diante daquele assunto, daquele fato que a gente está vivenciando. Essa é a verdade do Brasil. Política aqui é futebol. Então, se você fala mal, se você critica Jogador B. Bolsonaro ou critica o Lula, você sofre com torcida organizada. Porque acabou que a política caiu um pouco na famosa dicotomia, né? Quando tu tem uma diversidade de pensamentos, eles vão sendo absorvendo, né? Então, com o passar do tempo, pode ser que essa diversidade de ideias políticas... Um partido político nunca é só um partido, né? Existem correntes políticas dentro dele que ali vão discutir, vão debater pelas suas ideias, pela forma como acha que tem que agir ali no campo político, nas instâncias onde o partido tem controle, onde o partido age mais ou menos ali, né? Essa ideia de um partido com várias correntes. Então, ter pensamentos diferentes foram acabando se tornando dois pilares, né? O pensamento dicotômico que já está bem estabelecido na sociedade com essa ideia cristã maniqueísta, né? De bem e mal, absolutamente, diferente de como a gente tem, por exemplo, no taoísmo. Então é difícil a gente pensar uma sociedade chinesa, porque a gente não entende qual é a base filosófica, política que o povo tem, né? Falando especificamente de China. Então há absolutamente bem, absolutamente mal, e isso vai ser repetido nos diferentes espaços, nessa guerra ideológica, política, religiosa, no Ocidente como um todo. E aí na política a gente cai nesses dois pilares, né? Que, assim, olhando de uma maneira mais ampla, olhando de fora, são dois grupos políticos que são neoliberais, entre um ser mais radical e destrutivo, o outro também mantém políticas de privatização de tudo, mas também tem um mínimo ali, né, de uma política pública que não exatamente pública, né, porque vai patrocinar bastante empresas, em colocar iniciativa privada dentro do Estado, enfim, políticas neoliberais da mesma maneira, tanto de um lado quanto do outro, na forma em que vão governar, né? Total. É torcida organizada que tem. Futebol aqui é religião, os caras são xiitas fanáticos. Religião implícita, sim, existe um conceito muito bacana para entender esses fenômenos, que é a religião implícita, que é um conceito lá da década de 60, 50, mais ou menos, metade do século XX. Então, nesse conceito, a gente passa a ver que determinados
organizações e ações e grupos dentro da sociedade, eles agem mais ou menos próximo de um sentimento religioso ou de forma religiosa. Você tem símbolos, você tem rituais, você tem mito de criação, você tem mito fundador, né, de como surgiu um determinado grupo, algo nesse sentido. Então, olhar para como um determinado grupo se comporta, mais ou menos parecido como um religioso defende o seu posicionamento, a sua visão de mundo, ela se encaixa aqui, né? Você tem fandom, você tem partido político, você tem sistema político, vocês têm hobbies, né? Então, de acordo com o envolvimento daquela pessoa que faz parte, a gente vai entender que é muito similar a um religioso fundamentalista ou não, né? Dependendo do grau ali de radicalização que a pessoa pode estar. Os loucos. É gente que é capaz de matar num estádio porque você falou E mata, né? mal do time dele, ou do atacante do sei lá o quê, ou sacaneou a camisa do time dele. É loucura. E a religião aqui, que devia ser o que promove a paz. Uma visão extremamente superficial do que é a religião. A religião, a gente entender ela como um grupo social ou como uma instituição dentro da sociedade, ela é política, porque ela serve ao coletivo. E aí a gente tem aqui um ponto em que ele vai colocar que é, de certa maneira, uma forma idealizada de olhar as organizações e instituições religiosas. Então você tem espiritualidade e religião, que é uma coisa que se discute muito, né? Que o que eu faço é uma espiritualidade, então eu sou espiritualista, então não faço parte de organização religiosa, por conta dessa aversão à religião institucional que foi se criando ali na modernidade, pós-modernidade, principalmente pós-modernidade. E aí a gente tem aqui essa visão de que a religião ela serve como uma organização social para promover a paz e o discurso. Isso é uma visão, de certa forma, romântica do que uma instituição religiosa é na prática, não? De como essa religião, em sua política aplicada na sociedade, ela vai ser executada, né? No seu dia a dia, na forma como as pessoas são organizadas ou doutrinadas para agir diante de determinadas coisas, fenômenos da sociedade, como, por exemplo, a diferença religiosa, ou as pessoas que não têm crença, enfim. Então, tipo, olhar só que a religião, em tese, né, ela seria só para promoção de paz, é tu não olhar para a realidade e ver que os grupos religiosos eles têm as suas políticas, têm as suas formas de pensar, as suas formas de tentar intervir na vida do outro. E aí a gente tem teologia da prosperidade nas alas pentecostais, neopentecostais principalmente. E a gente tem hoje a famosa teologia do domínio, que tem muito se falado por aí, como essas religiões passaram da prosperidade, prosperaram e passaram a querer dominar os outros espaços, outras instâncias, e estão avançando nisso. Mas a teologia do domínio ela é a cara do cristianismo. O cristianismo é uma religião de colonização e de domínio. Então, falar em teologia do domínio ele é um conceito assertivo para esse determinado tipo de políticas, de determinados grupos religiosos, mas ela sempre foi a base do cristianismo. A gente tem algumas poucas teologias, como a teologia da libertação, que já vão ser olhado ali como uma forma de espiritualidade cristã mais engajada, mas a gente tem, no geral, a base majoritária ela é de domínio, de dominação e de controle material, espiritual e social como um todo. A igualdade, que promove a fraternidade das pessoas, é política. Os caras querem saber de dinheiro e de senha do cartão. É isso que eles querem. Querem poder, querem eleger deputado. E o Brasil é esse país. Esse é uma configuração um retrato bem preciso do que está acontecendo, né? Em relação a políticas macros, a forma como as grandes religiões dentro do Brasil, as grandes igrejas têm feito, interagido, entrado nas instâncias. Tem um outro vídeo aqui que eu falei sobre os projetos de leis do intervalo bíblico, como eles estão avançando dentro das câmaras de vereadores e deputados. Existe toda uma ação coordenada dentro de universidades, dentro de escolas, que os grupos evangélicos estão entrando e chutando a porta e estão ali conseguindo articular os seus objetivos de controle, né? Então é basicamente isso. Esse vídeo eu acho muito interessante, eu acho muito legal a forma como ele pontua aqui o papel tanto da religião quanto da política quanto do futebol, e cai um pouco naquela discussão, né, do religião, política e futebol a gente não discute. Na verdade a gente precisa discutir, porque senão existem problemas que causam aos outros a convivência social que passam por esses três campos, né?
Então é basicamente isso. Não sei se você concorda com alguma coisa que foi dita aqui ou não concorda. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar alguma coisa ali embaixo. Valeu!